Eu sempre sou tão agradecida quando me chamam, né, para falar aqui ou em outro lugar, porque eu falo sempre, né, Deus sabe o que nós estamos precisando naquele momento de ouvir, de relembrar, né, porque esse Deus que deseja falar aos nossos corações e falou muito ao meu. Então, a primeira coisa que eu quero desejar é que, assim que o Espírito Santo venha dilatar os nossos corações nessa tarde, para caber todo o amor que Deus deseja derramar sobre nós, né? Alargar mesmo o nosso coração, a nossa capacidade de amar a Deus e de amar os outros. Quando me passaram o tema, né, Maria e o Espírito Santo, eu lembro que eu tinha acabado de fazer uma arrumação nos meus livros e achei esse livro. Acredito que todas vocês conhecem. Esse livro é bem antigo, né? E do Raniero Cantalamessa, que é o orador da Casa do Papa, né? Ele que há muitos, desde que Papa João Paulo II, desde João Paulo II é ele que faz as pregações para o Papa, né? Não preciso, né, nem falar nada. E aí, quando eu abri o livro, estava escrito assim: este livro ganhei das minhas amigas Sônia Ferraz e Dai, no dia 24/11/2005, quase fazendo aniversário de 20 anos. E, meu Deus, eu achei um tesouro, né? Assim, quem quiser mergulhar no poder do Espírito Santo, na vida de Nossa Senhora, está aqui a receita. É um tesouro, só isso que eu posso dizer. Vou partilhar com vocês assim um pedacinho desse tesouro que Deus me deu e que assim fez tanto no meu coração. Posso dizer, amo mais ainda Nossa Senhora. Quero viver essa vida no Espírito Santo depois desse estudo que Deus me permitiu, né? Que esse grupo, como sempre, me permitiu. Então, ele começa falando da vida de Maria com o Espírito Santo, dizendo assim, que Maria é a tábua onde Deus pôde escrever livremente tudo aquilo que Ele quis. Não mais em tábuas de pedra, mas numa tábua de carne, que o Espírito Santo foi escrevendo livremente a vontade de Deus. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, eu quero me colocar hoje como essa tábua nas tuas mãos, para que o Senhor possa escrever livremente na minha vida aquilo que o Senhor sonhou para mim. E quando Nossa Senhora recebe a visita do anjo, para falar para ela o sonho de Deus para a vida dela, qual era a vocação que ela estava sendo chamada, Nossa Senhora acreditou. Lembra quando Jesus aparece ressuscitado para, meu Deus, para o que não acreditava? Tomé. Então, o que Jesus fala para ele, né? Você acreditou porque viu? Felizes aqueles que acreditaram. Maria foi a primeira. Maria foi a primeira que acreditou sem ter visto, né? Foi o maior ato de fé que existiu em toda a história da humanidade, foi o de Maria, né? Que disse o seu sim a Deus, né? Mesmo sem ver nada, ela acreditou. E Deus pôde fazer maravilhas. Essas maravilhas que Deus quis e fez na vida de Nossa Senhora, não é algo exclusivo que Deus só quis fazer nela. Essas maravilhas Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos crer de todo o coração. Crer no poder de Deus que pode fazer maravilhas. Você crê nisso? Como Deus falou comigo o tempo inteiro Gisele, você acredita
que eu, o Deus Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra e tudo que nele existe, quero fazer maravilhas na tua vida. Deus fala isso hoje para cada um de nós. Basta que a gente creia verdadeiramente. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Como a Maria Teresa falava aqui no começo, quantas notícias, né? Que se nós fôssemos ficar somente com os nossos olhos humanos, né? Somente olhando para todos esses acontecimentos, sem o nosso olhar da fé, nós não sairíamos, eu pelo menos, eu não sairia da cama. Mas cada vez que Deus renova em mim esta fé, nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que não decepciona, nesse Deus que é capaz de tirar de todo mal um grande bem, nesse Deus que vem nos dizer que tudo concorre para o bem daqueles que o amam. É com esse olhar que Deus nos chama para acreditar nesta obra perfeita que Ele tem reservada para todos aqueles que o amam. Então nós precisamos iniciar essa tarde dizendo esse: eu creio, Senhor. Eu creio no que o Senhor quer realizar para a minha vida. Nossa Senhora é para nós um caminho de santidade. Um caminho de santidade que passa pela fé e pela obediência. Obediência. No mundo que nós estamos vivendo, como é necessária essa obediência a Deus, onde cada um agora decidiu que pode fazer a sua verdade, as suas leis, e o nosso Deus vem nos ensinar, através de Maria, o poder da fé e da obediência. Por isso Maria, muito mais que São Paulo, pode dizer para nós a mesma frase, quando São Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Maria vem nos dizer hoje: sede minhas imitadoras. Olha para a minha vida, as maravilhas, mas veja, quando Maria nos chama, não é para prestar atenção nela, é para prestar atenção nas maravilhas que Deus fez nela. E qual é a maior maravilha que Deus fez em Maria? O próprio Jesus. O próprio Jesus, né? Maria, nós vamos ver ela no Novo Testamento, nos momentos mais importantes da história. Mais importantes. Primeiro, no anúncio, na encarnação, né? Onde o anjo vai dizer para... Olha que coisa mais linda que o Cantalamessa compara a Nossa Senhora. Que na encarnação, Maria foi o tear. Quem conhece o tear? Que faz aqueles tapetes, enfim, que tece, né? Então, Maria foi o tear, onde o Espírito Santo deu para o Verbo a veste humana. Maria, nesse momento da encarnação, foi o tear. Depois, no mistério pascal, a palavra de Deus nos fala, junto da cruz estava Maria. E na festa que nós vamos viver, né, logo mais, não nesse domingo, mas no próximo, né, unânimes perseveravam em oração junto com Maria, mãe de Jesus. O Cantalamessa comenta, nós vamos ver Maria nesses momentos, mas nos momentos dos grandes milagres que Jesus fez, quando ressuscitou mortos, o filho da viúva de Naim, quando curou os paralíticos, expulsou os demônios, ali não estava Maria, né? Maria como que cedesse o filho dela para os outros, para que as obras que ele fazia fizessem com que as pessoas acreditassem que ali era o Messias, né? Ele fala, Maria, para falar com o filho, ela precisava da intermediação de outros. Lembra quando Maria chega perto e fala, está ali fora, está tua mãe te procurando. Maria, que é essa mulher cheia do Espírito Santo, não guarda para si, né? Maria comunica o filho, né? Ela quer que todos estejam com o seu filho. Depois, ele fala, nesse ser de Maria para os outros, ele fala, quando você quiser entender o que é a graça de Deus,
o que é a atuação do Espírito Santo na vida das pessoas que acreditam, olha para Maria. E aí ele nos recorda o duplo sentido da palavra graça. Né? Um dos sentidos, quando a gente fala da graça, a gente lembra de beleza, a gente lembra de charme, de fascinação. São essas palavras que vêm. Mas existe um outro sentido muito profundo da palavra graça, que é o favor divino, que é a indulgência. A gente às vezes escuta falar que um prisioneiro foi agraciado com um indulto, né? Neste sentido, de favor. Né? Então Maria, ela foi plena desse duplo sentido. Maria não só foi a cheia de graça, a toda bela, a toda pura, mas Maria foi cheia do favor de Deus. Maria teve nela toda a graça de Deus. Olha que diferente. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vamos ler assim, que Moisés encontrou graça diante de Deus. Os profetas, os patriarcas, encontraram graça diante de Deus, ou seja, foram favorecidos por Deus em determinadas ocasiões. Maria não. O Espírito Santo, essa graça de Deus vai atuar em Maria de maneira frequente e não esporádica. Quando Deus ungia um rei, por exemplo, né, para governar durante um período, a gente sabe que o profeta ia e ungia aquele rei com o Espírito Santo, com a graça para governar. Né? Quando ele atuava num profeta, para que fosse a boca dele no mundo, era aquela atuação específica. Em Maria, não. Maria foi uma mulher sempre cheia da graça, sempre cheia do Espírito Santo. Às vezes nós achamos que o Espírito Santo, para gerar o Filho de Deus nela, é naquele momento que ele vai atuar em Maria. Mas não. Né? Maria, para poder dizer esse sim a Deus, o Espírito Santo a prepara. Como nós precisamos desta vida no Espírito, não de forma esporádica. Não quando eu venho no grupo de oração e que eu me uno com todo mundo e cantamos, pedindo o Espírito Santo na quinta-feira. Eu preciso que esse Espírito Santo, que a graça de Deus atue em mim 24 horas por dia. Para que eu seja esta mulher cheia do Espírito Santo, para que Deus possa fazer em mim maravilhas. É tempo de nós perguntarmos o que em mim não permite que a graça de Deus atue. O que a gente poderia dizer? O que impede a graça de Deus de atuar em nós? O pecado. Sempre estarmos nos examinando, porque o que Deus nos fala? Né? Aonde está o pecado, não está a graça. Né? Não, o Espírito Santo não é que Deus deixa de atuar na nossa vida, nós é que impedimos. Deus quer constantemente derramar as graças necessárias para que a gente viva cada momento da nossa vida. Né? Então nós podemos viver em estado de graça, quando nós não permitirmos o pecado na nossa alma. Né? São Paulo vai dizer, não recebais a graça de Deus em vão. O que isso quer dizer para nós? Não adianta nós queremos viver uma vida com um pé na graça e um pé no pecado. Não é? Porque o pecado impede a graça de Deus. É hora de nós abraçarmos essa vida nova no Espírito Santo que Deus quer nos dar. E, gente, nós temos que ter esta certeza de Nossa Senhora. Quem é que está nos pedindo isso? Quem que nos pede para viver essa vida da graça? Aquele que nos dá a graça. Ele nos dá aquilo que Ele nos pede. Tanto que Santo Agostinho falava para Deus. Qual era a oração de Santo Agostinho? Senhor, dá-me o que Tu me mandas. E manda o que o Senhor quiser. Vamos pedir para Deus essa força, essa graça. Mas veja, o que nós precisamos renovar a cada dia para estar em estado de graça é viver na companhia de uma pessoa. O que nós precisamos buscar não é o que hoje em dia falam, uma força no cosmos, uma energia. Não, nós precisamos buscar uma pessoa, o Espírito Santo, que quer atuar fortemente em nós.
Sabe o que nos falta fé para crer? Que esse Espírito Santo que nós, eu e você, recebemos no nosso batismo, é o mesmo Espírito. O mesmo que atuou na vida de Jesus. O mesmo que ele recebeu no seu batismo no Rio Jordão. O mesmo que deu forças para vencer todas as tentações do demônio. O mesmo Espírito Santo que fez com que Maria permanecesse de pé na cruz. É esse Espírito que está em nós. Não é um genérico. E quando nós descobrirmos que existe essa força, quando nós acreditarmos que é esse Deus, é o mesmo, que atuou na vida daqueles homens, que antes eram uns medrosos, não entendiam nada, o evangelho de hoje, não entendiam nada que Jesus falava. E depois do derramamento do Espírito Santo, nós vamos perceber que a obra primeira do Espírito Santo nas nossas vidas é falar das maravilhas de Deus, anunciar as maravilhas de Deus. Quando o anjo aparece para Nossa Senhora, ele fala duas palavras que mostram o que é viver na graça de Deus. Primeiro ele diz, alegra-te, cheia de graça. A alegria que nós tanto, quem não quer viver alegre? Ela está intimamente relacionada com o viver na graça. Tem um santo que diz assim, estás triste? Há algo entre você e Deus. Precisamos identificar e tirar aquilo que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Na mesma hora, quando acordamos com uma tristeza, parar e rezar, Senhor, o que está me separando da tua graça? O que está na minha vida no teu lugar para eu recuperar a alegria? Alegra-te, cheia de graça. E depois o Espírito Santo vai dizer para ela, não temas. Não temas, a nossa coragem também depende da graça de Deus em nós. É a graça de Deus que nos faz ficar de pé nesses momentos que nós estamos vivendo. Não é pelas nossas forças, esta coragem sobrenatural que nós precisamos para enfrentar as dificuldades, as más notícias, mas de pé. Precisamos ser mulheres, homens cheios do Espírito Santo. Deus não nos nega, precisamos nos preparar para esta festa. Por isso, hoje começa o decenário, quem faz novena começa amanhã, quem faz o tríduo mais perto, mas é para isso que a igreja nos chama, preparar o nosso coração para algo grande que vai acontecer, porque Deus nos quer homens e mulheres cheios da graça, repletos do Espírito Santo, para vivermos nesse mundo hoje, com os horrores que nós estamos vendo, mas com a graça de Deus nós seremos luz, nós seremos força para os outros. Deus quer, da nossa correspondência à graça de Deus, dependem grandes coisas. O Cantalamessa fala que nós conhecemos essa passagem do sim de Maria, como ela dizendo o faça-se. O fiat, mas ele diz assim, Maria não falou em língua latina, Maria não falou fiat, Maria também não falou na língua grega, e ele fala a palavra que agora eu já me esqueci, Maria falou em hebraico, e qual foi a palavra que significa muito mais que isso? Amém. Ele diz que Maria, e o que é esse amém? Esse amém que Maria diz, não é só o sim, eu creio, mas é sim, eu quero que aconteça em mim tudo aquilo que Deus falou. Que se realize a palavra de Deus na minha vida. Esse amém significa isso. Veja, do amém de uma mulher dependeu a história da salvação. Grandes coisas dependem do meu e do seu amém, para que aconteçam nas nossas vidas. Crer quando Deus nos pede algo, que o que Ele nos pede, Ele nos capacita. Às vezes Deus nos pede muito, nesse momento de dor que essa Raquel, está vivendo, está pedindo muito dela, está pedindo muito da família, está pedindo muito dos amigos, mas quando Ele pede,
Ele capacita, Ele dá a graça. Por isso nós passamos de pé, sem desanimar, e proclamando as maravilhas do Senhor, porque é isso que faz um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Mesmo diante do que os olhos humanos enxergam como tragédia, ali nós enxergamos a presença de Deus agindo e dizemos o nosso sim, o nosso amém. Senhor, faça a tua vontade, que é a melhor, e que nós, que não sabemos nada, não entendemos nada, precisamos aprender a nos render a Deus e dizer sim, dizer amém, dizer faça-se, Senhor, com esta certeza, o sim, de também nós podermos dizer depois do nosso sim, porque quando Maria dá o sim, e ela vai à casa de Isabel, aquele hino que irrompe, que é o Magnífica, o que Maria fala nesse hino? O Senhor fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Isso que Deus está esperando de nós, o nosso amém. Não temos que ter medo de Deus, de um Deus que nos ama, de um Deus que ao nos criar teve um sonho perfeito para a nossa vida, e que Ele espera o nosso amém, a cada atitude, ir conformando a nossa vontade com a vontade dEle, para que um dia a gente também possa testemunhar, o Senhor fez em mim maravilhas. Olha para a tua vida, quantas maravilhas Deus já realizou. Meu Deus, se a gente fosse abrir um microfone aqui para contar, nesses 30 e tantos anos de grupo de oração, e maravilhas que dependeram desse amém, Para de lutar com Deus, para de impor a tua vontade, conta para Deus o que você quer, conta para Deus a tua dor, fala que você não está aguentando, fala que Ele está pedindo muito, mas termina a tua oração dizendo, faça-se aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero, porque é o melhor para que se realize a nossa história. Nós precisamos crer que esse Deus nos ama, que esse Deus nos é favorável. Nós temos um Deus que nos é favorável, Ele está conosco, como esteve com Maria. É isso que nós precisamos acreditar, para que a palavra de Deus se torne vida em nós. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu creio nisso. Verdadeiramente essa palavra se faz vida na minha vida. É o que está faltando. Precisamos girar apertar o botão, virar a chave. Precisamos virar a chave e nos abandonar em Deus. Crer em Deus. Disso depende tantas coisas na nossa vida, tantas coisas. Outro fato que o Cantalamessa coloca nesse livro é de que a grande maioria das pessoas, quando falam de Nossa Senhora, da sua devoção para Nossa Senhora, se identificam com Nossa Senhora das Graças, né? E ele fala, eu já mudaria, eu já chamaria ela de Nossa Senhora da Graça, porque ele fala assim, que nós não entendemos, uma passagem que Jesus nos fala assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, tudo mais. Gente, o que ele fala? O que vai ser acrescentado? Tudo. Pensa no que é necessário para a tua vida. Tudo vos será acrescentado se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele fala, a graça que verdadeiramente nós precisamos é a que nos veio por Maria. É o seu filho. É Ele que nós precisamos. Que Ele reine, que Ele seja o centro da nossa vida. Mais do que nunca, os nossos olhos precisam estar voltados para as coisas do alto. Nós fomos feitos para a eternidade.
dentro de nós existe essa sede do que é eterno, não do que é passageiro. Por isso que essas coisas que estão nesse tudo não nos satisfazem, porque nós fomos feitos para o céu, para as coisas de Deus. Essas tragédias vêm nos mostrar o que verdadeiramente importa. Eu fiquei muito impressionada que a gente tenha ouvido blasfêmias, porque é o que acontece em épocas de tragédia. Nós questionarmos Deus, isso é um horror que pode acontecer, está vindo de pessoas de fora da tragédia. Porque quando os repórteres estão lá entrevistando, o que nós temos ouvido? Eu preciso dar tantas graças a Deus. Gente, aquelas pessoas estão nos ensinando a valorizar o que verdadeiramente importa. E não lógico que é uma tragédia, perder a casa, mas ali as pessoas perceberam o que verdadeiramente importa. Olhos, coração, né? Na missa, quando o padre fala, né? Corações ao alto. O que nós... Está mesmo. Está mesmo. Né? Aonde está o teu tesouro? Aonde está o nosso tesouro? O nosso tesouro é Deus. Né? É Deus. Por isso que São Paulo vai dar um grito tão forte. Não recebais a graça de Deus em vão. Não recebais a graça de Deus, nós não podemos. Esta graça que é derramada nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado, não é para nós retermos e guardarmos, ou desprezarmos. É para que essa graça frutifique. Veja, a ação do Espírito Santo na vida de Nossa Senhora, ela corresponder à graça do Espírito Santo, não foi uma coisa pessoal, não foi a vida de Nossa Senhora que mudou, foi a vida do mundo inteiro que mudou. A graça que Deus quer que a gente corresponda é para transformar a vida de onde nós vivemos, da nossa família, do nosso trabalho. Não é para pensar pequeno, lógico que, em primeiro lugar, a obra do Espírito Santo é em nós. Ele é o santificador. É Ele que vem para mudar esse coração de pedra num coração de carne, capaz de amar a Deus e por isso amar o próximo que está ali ao nosso lado. Mas é muito mais. A partir da minha santificação, que é a minha correspondência a esta graça de Deus, Deus quer fazer maravilhas. Voltamos nisso que precisamos acreditar. Né? Deus quer fazer em nós maravilhas, não podemos desperdiçar agora os frutos, não só os dons, não só rezar nesses dias, se preparando, querer, nós precisamos, cada um dos dons, e não parar nos dons, depois querer os frutos, isso é não receber a graça de Deus em vão. Os céus se abrirão de uma maneira extraordinária na festa de Pentecostes, porque Deus quer derramar a sua graça sem medidas. O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou corresponder a tudo isso que Deus quer fazer? Eu não posso desperdiçar essa graça. Eu não posso continuar vivendo com um pé lá e outro cá. Veja, quando nós vivemos brincando com Deus, brincando com as tentações, com o pecado, nós podemos cair no risco de viver na desgraça. Perder a graça. Fulano é forte isso, né? Fulano é um desgraçado. Perdeu a graça. Perdeu a graça, é como se já tivesse um pé no inferno, porque é um desgraçado. Né? Dom Bosco, eu acredito que alguns conheçam esse santo, ele tinha os oratórios de Dom Bosco, quando ele tratava jovens. Ele colocava embaixo do travesseiro dos jovens, para que eles se conscientizassem da importância de corresponder à graça de Deus. Ele punha assim: e se você morresse esta noite? Era o bilhete que ele deixava embaixo do travesseiro daqueles jovens. Né? Precisamos corresponder hoje, no dia que Deus nos deu. Eu vou viver a minha vida em Deus com toda a potência do Espírito Santo. E que não é pouco, gente. É para abalar as estruturas de qualquer sociedade.
se eu e você vivêssemos verdadeiramente, né, nesta potência do Espírito Santo, fazer frutificar. Né? São Lucas fala, a força do Altíssimo virá sobre ti. Né? A força do Altíssimo, parem para pensar, o que é isso nas nossas vidas? O que é isso que virá sobre nós em Pentecostes? Esta mesma força, o Espírito Santo vindo sobre nós, como veio sobre Maria, a força e como veio em Pentecostes, sobre aqueles homens que saíram transformados. Maria sai e entoa magnífica. Aqueles homens saem do cenáculo e começam a falar as maravilhas de Deus. E por causa desse Espírito que atuou neles e da potência que eles se transformaram, nós estamos aqui. Este é o poder do Espírito Santo em nós, é o mesmo. O mesmíssimo está em nós e quer atuar em nós, né? Deseja. Então, esse estar junto com Maria, com Jesus, deixar essa ação. Lembra, acho que é o profeta Joel que fala, o Espírito será derramado sobre todos os, né? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso já se realizou. Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. Nasce a igreja, esse Espírito atua sobre nós, mas quer a nossa correspondência e a nossa docilidade. Aquela música, né? O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Estar nos braços de Deus. Leva-me, Senhor, fala por mim, me defende quando for preciso. Eu quero ser essa mulher conduzida pelo Espírito Santo, né? Querer ter esse relacionamento que Nossa Senhora teve, né? Esta unidade de vida com o Espírito Santo. A gente tem aquela outra passagem quando Deus pede para o profeta Ezequiel engolir, o Ezequiel que engoliu o rolo, toma e come, que Deus fala para ele, toma e come, que ele fala que na boca a palavra de Deus era como mel, mas quando chegava, né, nas entranhas, era como fel, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela nos faz transformar a nossa vida, dizer não ao pecado, romper com muitas coisas. É esse o sentido. Maria não só, a palavra de Deus saciava aquele profeta, com Maria foi muito além. Maria teve as suas entranhas repletas da palavra. Né? O verbo de Deus que se faz carne, ela experimentou nela esta potência do Espírito Santo. E ela hoje, esse mês de Nossa Senhora, onde nos preparamos para a grande festa de Pentecostes, ela quer nos ajudar. Ela quer, pede por Maria. Fala, minha mãe, eu quero ter esse relacionamento íntimo com a pessoa do Espírito Santo. Não com uma energia, não com uma força, mas com uma pessoa. Eu quero que Deus atue em mim, que Deus faça maravilhas. Veja, a palavra de Deus nos fala, Deus dá o Espírito Santo a quem lhe obedece. Crer, obedecer o caminho de santidade que Nossa Senhora, ela é escrava do Senhor. Nós precisamos, gente, diariamente, várias efusões do Espírito Santo na nossa vida. Não só ao acordar, não só pedir o Espírito Santo vindo sobre nós antes de pôr os pés no chão, mas ao longo do dia, ir renovando, ir pedindo, vem Espírito Santo de Deus, vinde Espírito Santo, quantas vezes forem necessárias, quando sentir as forças esgotadas, faz nova todas as coisas, vinde Espírito Santo, fazer viva esta oração. Né? Renovai a face da terra, renova o meu interior, renova o que em mim está batido, está seco, renova a minha fé, renova a minha esperança. O Espírito Santo está como que querendo atuar em nós, querendo irromper o nosso coração. Pensa na vida de Maria Madalena, uma mulher que tinha 7 demônios, que era atormentada, a hora que ela disse o seu amém, o seu sim,
o seu faça-se, Zaqueu, Mateus e tantas pessoas onde se deixaram levar, tocar pelo Espírito Santo. E Maria, como a maior de todas, precisamos pedir hoje esse grande derramamento do Espírito Santo sobre nossas vidas e dizer, um outro padre da igreja fala que Maria foi essa folha em branco, né, que disse para Deus, escreve o que o Senhor quer para a minha vida. Hoje eu e você podemos fazer essa oração aqui diante de Nossa Senhora. Dizer para ela que quer ser esta folha em branco. Que o Espírito Santo escreva uma nova história para a nossa vida. Uma vida com Deus. Uma vida repleta do Espírito Santo. Uma vida cheia da graça. Amém? Eu e minha casa servirei